Olá, aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós iremos falar de um conceito da eletrostática, que é o estudo das cargas em repouso. O conceito que iremos trabalhar é o campo elétrico. Assim como a força gravitacional, a força elétrica é uma interação entre corpos em que não há necessidade de contato entre eles, isto é, ocorre à distância. Para explicar a existência dessas forças, utiliza-se o conceito de campo. Os corpos que possuem cargas elétricas criam ao seu redor um campo elétrico, da mesma forma que os corpos que possuem massa criam ao seu redor um campo gravitacional. Então, todas as forças que elas agem por meio de que ocorre à distância, elas são forças que são classificadas como forças de campo, ou seja, que elas têm um agente que transmite essa força de um corpo para o outro. E esse agente que transmite essa força seria o próprio campo elétrico. O campo elétrico ele apresenta três propriedades fundamentais. Todo corpo portador de carga elétrica gera um campo elétrico ao seu redor. Então, por possuir carga elétrica, por ter essa propriedade que é a carga elétrica, ele gera um campo elétrico ao seu redor. O campo elétrico gerado por um corpo pode interagir com outros portadores de carga elétrica. O resultado dessa interação é a força eletrostática, descrita pela lei de Coulomb. Força é igual a carga vezes o produto das cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, essa força que é gerada por este campo, ela pode ser calculada também por essa equação aqui. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, tem intensidade, ou seja, tem módulo, tem uma direção e um sentido em cada ponto. Porque o campo elétrico, nós vamos ver, ele depende da região que você está analisando, do ponto em que você está analisando. Para distinguir o corpo que gera o campo elétrico e aquele que é influenciado pelo campo elétrico, ou seja, que vai receber a força devido a esse campo elétrico, chamaremos o primeiro de carga fonte Q, que é o que cria o campo elétrico, e o segundo de carga Q, de prova Qzinho, que é aquele que interage com o campo elétrico. Para medir a intensidade do campo elétrico gerada por uma carga Q em um ponto P, coloca-se uma carga de prova Qzinho, que será submetida a uma força elétrica Fe. Essa força que ela vai receber aqui é a força devida ao campo elétrico, o campo elétrico gerado pela carga Qzão. Temos que, para qualquer valor de carga de prova Qzinho colocada no ponto P, ela será submetida a uma força elétrica Fe, de modo que a intensidade do campo elétrico E naquele ponto seja constante e igual a razão entre a força elétrica e a carga de prova Q. Então, essa é a maneira que se mede o campo elétrico em um ponto. O campo elétrico gerado por essa carga aqui. Nós temos que, quando você alterar o valor da carga elétrica, você vai alterar o valor da força elétrica, mas a razão entre elas vai permanecer constante. Essa razão é o campo elétrico. Se por acaso eu colocar uma carga de prova aqui e calcular o campo elétrico, ele vai ser constante igual para qualquer valor de carga colocado aqui. Ou seja, essa equação aqui pode ser escrita de outra maneira. Eu posso pegar o Qzinho que está dividindo e passar multiplicando aqui. Eu vou ter que força elétrica é carga vezes campo elétrico. Supondo que eu já sei o campo elétrico nesse ponto, eu já medi ele utilizando uma carga de prova qualquer, para qualquer outra carga que eu colocar aqui, e se eu multiplicar essa outra carga que eu coloquei nesse ponto com o valor do campo elétrico que eu já medi, ele vai me dar a força elétrica. Qualquer uma dessas equações pode utilizar nos problemas que envolvem força elétrica, carga elétrica e campo elétrico. Basta você utilizar a que você achar mais fácil. Eu vou utilizar nesta aula essa aqui. Então, nós temos que o Fe é a força elétrica, que a unidade tem que ser em newtons. O Q é o módulo da carga elétrica, né? O módulo de Q aqui é o módulo da carga elétrica, que é dado em Coulomb. E o E é o campo elétrico. Como o campo elétrico pode ser escrito como força elétrica sobre carga elétrica, então ele vai ser Newton por Coulomb. A força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção, ou seja, na direção que aponta a força elétrica vai apontar o campo elétrico. E por convenção temos que,
Se a carga de prova, que é o Qzinho, for positiva, vamos supor que eu coloquei essa carguinha de prova aqui e ela recebeu uma força para a direita. Quando ela for positiva, significa que a força que ela recebeu vai ser a direção e o sentido da força elétrica, e E, que é a direção do campo elétrico, terão o mesmo sentido. Então, o campo elétrico também vai estar para a direita. Ou seja, toda vez que eu colocar uma carga de prova num determinado ponto, o sentido que ela receber a força elétrica vai ser o mesmo sentido daquele campo elétrico. Essa é a convenção que se adota. Agora, se eu colocar uma carga negativa, vamos supor que antes ela estava repelindo, agora ela pode estar atraindo, ou seja, neste caso aqui, por convenção, quando a carga de prova for negativa, a força elétrica e o campo elétrico terão sentidos contrários. Ou seja, se a força elétrica está para a esquerda, o campo elétrico vai estar para a direita. Agora que nós sabemos determinar o campo elétrico e a força elétrica de uma carga que está no campo elétrico e determinar o seu sentido, vamos lá fazer os exemplos. E vamos lá para o nosso exemplo número 1. Em um ponto P de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido norte, ou seja, está para cima, e intensidade 2,5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que age sobre uma carga elétrica pontiforme, em que o seu valor, que é essa carga de prova, colocada em P, vale então 8 vezes 10 a 8 micro, né? Que esse micro equivale a 10 a menos 6. Então vamos lá tirar os dados. Primeiro ele falou o campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem intensidade 2,5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb e ele está na direção vertical sentido norte, ou seja, para cima. Já vou desenhar ele. Ele falou que a carga que foi colocada nesse campo elétrico vale 8 micro, lembrando que esse micro vale 10 a menos 6, então já está aqui o seu valor. E ele falou que o campo elétrico está para cima. E essa carga, como nós já vimos, é negativa. O que ele quer calcular? Determina a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica. Vamos calcular primeiro a intensidade, o seu módulo. No caso aqui, se eu tenho uma carga elétrica submetida à ação de um campo elétrico, nós temos que a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. A força elétrica é o que eu quero descobrir. A carga vale 8 vezes 10 a menos 6. E o campo elétrico vale 2,5 vezes 10 a quinta. Então, estamos aqui substituindo os valores. Como é o módulo da carga elétrica, você não precisa colocar o sinal. Só coloca o valor absoluto do número, que é o número sem sinal. 8 vezes 2,5 vai dar 20, né? 20 e você vai somar os expoentes. Menos 6 com mais 5 vai ficar 20 vezes 10 a menos 6 mais 5. Menos 6 com mais 5 é menos 1, né? Então vai ficar 20 vezes 10 a menos 1. E se o expoente aqui está negativo, indica que eu tenho que andar uma casa para a esquerda para tirá-lo da notação científica. Porque se eu deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, diminuindo o número, o expoente iria aumentar 1 aqui. O expoente resultante daria 0. 10 elevado a 0 seria 1. Ou seja, esse número agora seria 2 newtons. Tá bom? Então, 20 vezes 10 a menos 1 é só deslocar uma casa para a esquerda que vai tirar o número da notação científica. Sabemos a intensidade da força elétrica. Agora, ela está para cima ou para baixo? Vamos olhar para a carga que foi colocada no campo elétrico. Ela não é negativa? Então, por convenção, o sentido da força elétrica é o mesmo do campo elétrico ou é contrário? É contrário. Então, a força elétrica vai estar para baixo. Então, nós temos que, como a carga é negativa, a força tem sentido contrário ao campo elétrico. Portanto, a força elétrica é vertical e para baixo, ou seja, para o sul. Como ele falou que o campo elétrico está para o norte, nós vamos falar que a força elétrica está para o sul. Então, aqui, calculamos qual é a força elétrica de uma carga em uma região em que há a presença de um campo elétrico. Exemplo 2. Uma carga elétrica pontiforme com 3 microcoulomb, esse micro é 10 a menos 6, que é colocada em um ponto P no vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 2,4 newtons. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto P? Bom, nós temos aqui que primeiro dado é a carga elétrica, esse micro vale 10 a menos 6, então está aqui. Segundo dado, a força elétrica, que está aqui em newtons, ó.
Então, a força elétrica é 2,4 newtons e ele quer o campo elétrico. A equação que relaciona campo elétrico, força elétrica e carga é essa daqui, a da nossa aula. A força elétrica é 2,4, o módulo da carga elétrica é 3 vezes 10 a menos 6, vezes o campo elétrico que eu quero descobrir. Então, eu não substituo nada aqui porque eu não sei o seu valor. O 3 vezes 10 a menos 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar 2,4 dividido por 3 vezes 10 a menos 6. 24 dividido por 3 é 8. E 2,4 vai ficar 0,8. O expoente que está negativo, ele vai subir positivo. Então, vai ficar o campo elétrico é igual a o 0,8, que é 2,4 dividido por 3, e o expoente subiu positivo. Então, vezes 10 a 10 a sexta. Como para o número ficar em resposta final, ele tem que estar entre 1 e 10, eu vou deslocar a vírgula para a direita, aumentando o número, então eu vou diminuir um aqui no expoente, certo? Aí o número, esse valor aqui, que é o coeficiente numérico, vai ficar 8 vezes 10 à quinta. Está entre 1 e 10? Está, então está escrito da maneira correta, como é a convenção. Então, este é o valor do campo elétrico no ponto P. E é assim que você mede o campo elétrico no ponto P.